Salve progressistas, eu sou o Clayson. Nós temos que colocar uma questão aqui objetiva sobre esse caso do Bolsonaro, tá? A Controladoria Geral da União, CGU, ela comprovou, existe uma prova de que o Bolsonaro falsificou seus documentos. Se não foi o próprio Bolsonaro que falsificou, alguém falsificou o documento do Bolsonaro. Mas o documento do Bolsonaro foi falsificado, é falso. Eu vou trazer para você daqui a pouquinho todos os elementos, você vai saber tudo a respeito daqui a pouquinho, vou trazer para você esses detalhes. Mas antes eu quero lembrar uma questão importante de como funciona o bolsonarismo. Isso é muito importante. A revista Fora ela coloca assim: também investigado pelos atos golpistas, Bolsonaro se cala sobre a operação da Polícia Federal contra Carlos Jordi. Ex-presidente, assim como o deputado federal, é investigado como autor intelectual do levante golpista que culminou nos ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Então, o que eu quero trazer aqui para você? O Carlos Jordi, que aliás, esse nem é o nome, cara. Esse nem é o nome do Carlos Jordi, o nome dele é Carlos Roberto Coelho de Matos Júnior. Esse é o nome do Carlos Jordi. Um dia depois, nós estamos falando um dia depois, tá? Porque isso aconteceu às 6 horas da manhã de ontem. Nós tivemos o dia inteiro com vários extremistas e bolsonaristas reclamando, falando sobre ditadura, contra o Alexandre de Moraes, que essa é uma ação da Polícia Federal, não é do Alexandre de Moraes, mas as pessoas fazem essa confusão. E eles passaram esse tempo todo, esse período todo falando a respeito disso. Porém, qual que é o ponto? Hoje, ninguém mais quer saber, cara. Bola pra frente. Vamos viver a nossa vida aí, dane-se. Na verdade, o que ocorre na prática é que os bolsonaristas são o tempo todo ignorados, inclusive pelo próprio Bolsonaro. Ou você... Quem é pra você Daniel Silveira? Qual foi a última vez que você ouviu falar sobre esse nome? O deputado bombadão que tá preso. Roberto Jefferson. Qual foi a última vez que você ouviu falar sobre Roberto Jefferson? O extremista que atirou na Polícia Federal, está preso. Então as pessoas simplesmente deixam lá. Assim como aconteceu com outros aí, a gente tem o neto do ditador, a gente tem uma série de questões que a gente precisa falar aqui a respeito, que na verdade eles deixam passar. Essa é a realidade, tá? Não muda. Essa é a realidade. E agora a gente está vendo isso novamente. Daqui a pouco é o próprio Bolsonaro que vai ser preso e as pessoas vão ficar naquela comoção 2, 3 dias e depois vão esquecer, porque já vai surgir o próximo Bolsonaro, vai surgir o próximo líder da extrema-direita e assim vai ser. Essa é a realidade do bolsonarismo. Eles não têm esse sentimento de grupo, porque na verdade é um querendo furar o olho do outro, é um desconfiado do outro, é um meio que chateadinho com o outro, há uma competição interna. Então menos um, dane-se. Essa é a realidade. Tanto que tá aí, Bolsonaro nem sequer se manifestou sobre Carlos Jordi, que até então era um defensor de primeira hora do próprio Bolsonaro. Vou trazer para você esses elementos aqui, sempre pedindo para você dar o like no vídeo. Só tô lembrando, dê o like no vídeo e se inscreva no canal, por favor, se inscreva no canal, sua inscrição é fundamental, se inscreva aqui no canal. Antes da gente trazer esses elementos, eu quero trazer para você um sujeito que entrou no supermercado e começou a berrar, fazer um escândalo dentro do supermercado. Bolsonarista, como não poderia deixar de ser. Quando eu vou no supermercado, eu levo até um fone de ouvido, porque até aquelas músicas do supermercado... Eu sou chato! Eu tô sendo chato. Aquelas músicas do supermercado não é pra mim. Então eu fico ouvindo meus death metal, trash, meus speed, às vezes uns Bach, uns Beethoven, uns Stravinsky da vida, uns Chopin, mas eu levo fone de ouvido. Se eu estiver sozinho lá, você pode ter certeza que eu vou estar com fone de ouvido. Mas aí, um sujeito desse, nem com fone de ouvido, você tem como não ouvi-lo, porque ele berra dentro do supermercado pra falar de salsicha. Ô, senhor presidente Inácio Lula da Silva, olha aí, ó, mais uma vez nós no mercado, olha o preço da salsicha, R$14,99. Se a salsicha tá R$14,99, como é que eu vou conseguir comer a picanha que o senhor me prometeu que eu ia comer? Ô, presidente, o primeiro ladrão, ele me escolhe como vítima, mas o segundo ladrão é eu que elejo
Onde o senhor vai ficar roubando o brasileiro e fazendo ele passar por essa dificuldade financeira dentro do mercado? Ô presidente, eu cansei de fazer o L. Jair Bolsonaro, já pedi e volto a repetir. Volta, pelo amor de Deus, meu presidente. Nós não aguenta mais, pelo amor de Deus. Imagina um sujeito desse berrando no teu ouvido lá no supermercado, hein? Que você ia pensar? A vontade que dá é mandar, ó, cala a boca aí, companheirinho. Mas não. A questão da alimentação é importante porque temos uma informação aqui. O presidente Lula assina decretos para garantir alimentação saudável nas escolas e nas cidades. Criação da rede urbana de alimentação saudável e diretrizes para evitar a exposição dos estudantes a produtos ultraprocessados estão entre os pontos principais da iniciativa. Então, há uma preocupação como nunca antes houve com relação à alimentação. E quando a gente fala de preço de alimentos, essa informação de agora, mais recente, de 11 de janeiro, picanha, óleo de cozinha e diesel ficam mais baratos em 2023, gasolina e arroz sobem. Preço dos alimentos contribuiu para a inflação mais baixa e dentro da meta durante o primeiro ano de governo Lula. Eu quero colocar uma questão importante para você sobre isso aqui. O Bolsonaro destruiu, ele acabou com as reservas que nós tínhamos de grãos. Então uma situação dessa sazonal, que é, por exemplo, a alta do arroz, que acontece todos os anos, não tem como mudar isso, porque isso depende de variações climáticas, tem uma série de questões. Nós tínhamos reservas para poder manter o preço. O Bolsonaro destruiu com isso, ele acabou com isso, ele arrebentou com isso. Então a gente não tem mais condições de fazer esse controle. As nossas reservas não existem mais. Reservas essas que tinham sido criadas nos governos do PT. Então até a questão do arroz, que as pessoas falam, o arroz subiu, tá caro, não sei o quê. Isso é responsabilidade direta do Bolsonaro. Por esse motivo que eu estou dizendo para você. Então é importante a gente colocar as coisas dessa forma. Os alimentos estão mais baratos e mesmo que um sujeito fique berrando aí, dando escândalo em supermercado, não tem como lutar contra a realidade. Mas eu quero trazer aqui para você algumas questões que foram levantadas sobre como que a CGU, a Controladoria Geral da União, chegou à conclusão de que o Bolsonaro falsificou o documento. A CGU identificou inconsistências nesse certificado de vacinação do Bolsonaro. Então, existem dados do Ministério da Saúde que indicam que há um registro de vacinação contra a Covid-19 em 19 de junho de 2021 na UBS Parque Peruche, em São Paulo. As investigações mostraram, porém, que o ex-presidente não estava na capital. Ele foi para Brasília um dia antes, não fez nenhum outro voo até 22 de julho. E o órgão também analisou informações sobre o lote dessa vacina. E os dados mostraram que a vacina que Bolsonaro tomou não estava disponível na UBS Parque Peruche naquele dia. Além disso, em depoimento aos auditores da CGU, a enfermeira que foi indicada no cartão de vacinação, ela negou que tinha aplicado a dose, disse que não trabalhava mais na UBS na época e que foi confirmado pelos documentos que ela não estava lá mesmo. Então veja bem, olha só, Bolsonaro não estava lá. A vacina não estava lá. A enfermeira não estava lá. Então, tudo é mentira. Tudo é falso. Tudo foi inventado. E por que existe essa vacinação, essa carteira, né, esse certificado de vacinação do Bolsonaro? Porque ele precisava viajar para os Estados Unidos e os Estados Unidos não estava. Pode ser o presidente de qualquer país. Não recebia pessoas que não estivessem vacinadas. Como o Bolsonaro é anti-vacina, anti-vax, nessa loucura, nessa insanidade sem tamanho, ele de fato, ele teve que falsificar o documento para entrar nos Estados Unidos. Isso é um crime aqui no Brasil, isso é um crime nos Estados Unidos. E eu não acredito que isso possa levar o Bolsonaro à prisão, mas isso é mais um capítulo do quanto esse sujeito é digno de desconfiança total. Não tem como confiar num sujeito desse que mente dessa forma. É um mentiroso descarado. É um mentiroso que não tem tamanho. E é importante a gente colocar essas questões porque ainda há um grupo de brasileiros que idolatra esse sujeito, que coloca ele acima do bem e do mal.
como a gente vê, é um grande canalha. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloca aqui nos comentários. Muito importante pra gente que você fale um pouco mais aí sobre o que você pensa sobre essas questões todas. Peço desculpas se aconteceu algum ruído aqui. Nós estamos com muitas pessoas hoje aqui próximas, fazendo muito barulho, mas eu peço desculpas se te incomodou. Eu peço também para você não se esquecer de dar o like no nosso vídeo, se inscrever no canal. Por favor, se inscreva no canal, esteja junto com a gente. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude. A gente tem pessoas que patrocinam o nosso trabalho. E você pode ser um desses patrocinadores. Você pode ser membro aqui do nosso canal. Você pode ser um apoiador lá do nosso Apoia-se. Por favor, pense nessa possibilidade de apoiar lá. É importante, a gente precisa de 10 apoiadores no nosso Apoia-se nesse mês de janeiro, que já está quase no dia 20. Veja essa possibilidade de você ajudar a gente. É muito pouco, mas para a gente é muito, muito importante. Você pode nos ajudar também com qualquer valor pelo Pix. Qualquer valor, o valor que você puder, o valor que você quiser, tá bom? Se você puder mesmo. Se você não puder, se ajuda quando você puder. Nosso trabalho continua gratuito aqui, tá bom? Quero aproveitar para desejar para você um bom final de semana. Para você, para as pessoas que você ama. Daqui a pouquinho a gente volta.